Olá, eu sou o Hugo Brito, sou chefe do Boi Cavalo aqui em Lisboa, em Alfama. Nós, desde que começámos o Boi Cavalo, pensámos sempre que havia de ser, ou deveria ser, um restaurante muito caracteristicamente lisboeta, que tivesse a ver com uma experiência urbana da cidade de Lisboa hoje, mas que essa experiência também bebesse daquilo que é um passado de Lisboa. Esse passado, às vezes, é difícil de localizar e é difícil de encontrar exatamente fontes, ou não as há, ou são difíceis de encontrar. Então, logo de início, um dos muitos livros que para nós foi fundamental foi este livro, que aqui está, A Cozinha de Lisboa e Seu Termo, do Alfredo Saramago. No meio deste livro há uma receita que eu sempre gostei muito, porque faz uma coisa que é abrir uma porta para uma Lisboa que nós quase não suspeitamos que existisse. É uma receita de um coração cravejado de cravinho, em que o coração é um coração de porco que é servido inteiro, acompanhado por uma coisa tão simples quanto uns nabos cozidos. Olhando para esta receita hoje, parece mesmo que estamos a olhar, é uma janela que se abre para um passado que nós não imaginaríamos que existisse em Lisboa, porque não imaginamos uma Lisboa onde se servissem vísceras daquela maneira, onde houvesse uma relação tão direta com a produção animal, e o facto de também existir uma relação que sempre existiu em Lisboa, que é uma relação de imigração. A lei do Alentejo não foi por mal que eu fizesse, foi só por ouvir dizer: quem desaparece esquece. Interna e externa, que foi alimentando esta cozinha de Lisboa, esta espécie de cozinha de uma grande cidade, mas de uma grande cidade que reúne um conjunto de pequenas aldeias ou de pequenas comunidades dentro. Que foram sendo absorvidas pela cidade e deixando os seus testemunhos. Daqui o cravinho, por exemplo, que não seria um ingrediente tradicional, é um ingrediente historicamente com uma relevância muito grande em termos dos descobrimentos, em termos de tudo isso. Isto é um coração de porco, ou é do tamanho do nosso, ou ligeiramente mais pequeno. Ele tem muito tecido conectivo, que é muito rígido, e terá, regra geral, uma série de bolsas com coágulos aqui dentro. Nós vamos ter que retirar isto tudo. Não é uma operação assim tão complicada, mais ou menos uma coisa de ponta de faca, com algum cuidado para não romper a camada externa. Nós também não queremos livrar-nos de muita carne, nós queremos realmente comer o coração, queremos realmente sentir o seu sabor. Depois conseguimos começar a virá-lo ao contrário e começar a examiná-lo, e ele está relativamente limpo. E agora o que vamos fazer é recheá-lo, então com um recheio já pré-preparado. A receita é muito pouco desenvolvida, portanto apenas diz, basicamente limpa um coração de vaca e recheio com carne picada. Então fizemos um recheio, começámos com alho, com cebola, louro, coisas absolutamente tradicionais, depois uma combinação entre salsichas, carne de porco picada, no caso da pá, e um pouco de fígados de porco que também foram salteados. Vamos recheá-lo. E ele vai inicialmente a cozer e depois é acabado no forno. E depois vamos, principalmente para criar um elemento de ligação que não existe, vamos pincelá-lo com clara de ovo, no fundo para criar uma espécie de membrana que vai ligar estes dois elementos. E agora passamos à parte do cravejado, cravejado com cravinho. A receita também é pouco clara em relação ao número de cravinhos. Eu decidi-me por 12. Se calhar por ser os meses do ano. E já temos então o coração, agora já parece uma peça de joalharia e vai parecê-lo ainda mais quando voltar do forno. Como eu disse há pouco, no livro as guarnições são meramente nabos cozidos e depois salteados. Eu decidi alterar ligeiramente isso. Nós nunca tivemos, e eu nunca estive interessado em fazer antropologia, mas em fazer cozinha como uma coisa viva. Isto é influencial, é extremamente vibrante, mas é uma coisa que nós sabemos que corresponde a códigos e modos de estar e modos de comer que não são os modos contemporâneos. Então há aqui ligeiras alterações que têm a ver com a maneira como nós trabalhamos aqui e como eu próprio estou interessado em trabalhar. De qualquer maneira, vamos ficar por coisas muito simples, muito portuguesas. Nabo, couve-coração. Depois vou só trabalhar o nabo de duas maneiras, também elas muito simples. Um pickle muito simples, que já está feito, e nabo cozido, exatamente como na receita. Já tenho o coração cozido, agora que vai ao forno, vou usar um azeite, que no caso escolhi um azeite com azeitona cor-de-vil, ou feito de azeitona cor-de-vil, por ser ligeiramente, ou tendencialmente um bocadinho mais picante do que outro tipo de azeites, que neste caso me vai dar um lado que a receita original não tinha, ou seja, vai-lhe dar um bocadinho mais de profundidade e um bocadinho mais de alcance. Vou agora pô-lo ao forno, e agora que já está, e já acabou de vir do forno, e que está com este aspecto mesmo, parece mesmo uma joia, vou empratar
Vou começar então com as folhas de couve. Coração. Portanto, o pico de nabo que já tínhamos feito anteriormente. E agora aquela que é uma das maiores ou a maior divergência à receita é que isto inicialmente, ou na receita, há uma indicação para se usar bastante pimenta, mas eu, em vez de usar pimenta, eu vou usar nanami tagarashi, portanto uma mistura de especiaria japonesa que eu uso com alguma frequência e que afino aqui no restaurante, também porque acho que Lisboa é tantas comunidades que já fizeram parte como as comunidades que fazem ou que virão a fazer. E é uma coisa que nós estamos sempre a pensar muito, esta ficção do que é a demografia de Lisboa aqui no Boi Cavalo. Então, em vez de pimenta, vai um conjunto de especiarias japonesa e acabamos outra vez com o azeite de cordovil. Coração cravejado 2016. Quase 2017. Este prato não é, como vocês podem ver, um prato muito carregado em termos de molho, em termos de grande concentração de sabor, acabam por ser legumes cozidos ou legumes escaldados. Portanto, uma fruta muito carregada acabava por não funcionar. O Murças Margem pareceu-me uma boa escolha porque é um vinho mais elegante, com os taninos que são os taninos que se sentem inicialmente, muito vivos, e queria casar muito bem com este tipo de coisa. É um prato em que se sente o sangue, mas não é um prato de molho ou de grande carga, e então aí funciona muito bem. E agora vou comprovar que funciona. E funciona. Um brinde, então, a Lisboa e este passado que nós, de vez em quando, vamos descobrindo sem saber bem como.